Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Paraty, Rio de Janeiro. Prepare-se para conhecer o relato de um pescador que encontrou o espírito de um antigo marinheiro que morreu no mar. Junte-se à fogueira e permita que o som reconfortante do fogo lhe embale enquanto contamos este assustador relato. A pequena cidade de Paraty, Rio de Janeiro, é conhecida por suas praias pitorescas e ruas de paralelepípedo, mas é também um lugar cheio de histórias antigas e mistérios. João sempre gostou de pescar à noite, quando a tranquilidade do mar o acalmava, e ele podia ouvir o som das ondas batendo suavemente contra o casco do barco. Numa noite particularmente escura, ele decidiu ir até uma área mais afastada da baía, conhecida por suas boas pescas, mas também por suas histórias sinistras. Diziam que naquela área, muitos navios antigos naufragaram, e os espíritos dos marinheiros perdidos ainda vagavam por ali. João, cético quanto a essas histórias, não se importava com as lendas. Armado com sua rede de pesca e uma lanterna, partiu em seu barco. À medida que se afastava da costa, a escuridão parecia engolir tudo ao redor. As estrelas brilhavam intensamente no céu, mas não havia lua para iluminar o mar. A única luz era a da lanterna de João, que oscilava com o movimento do barco. Depois de algum tempo, ele jogou a rede e esperou. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ocasional som de um peixe saltando na água. Foi então que ele ouviu um som estranho, como um lamento vindo de longe. João franziu a testa, tentando identificar a origem do som. Parecia estar se aproximando. De repente, viu algo na água. Uma figura pálida e emaciada flutuava perto do barco. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aproximou-se com a lanterna, iluminando a figura. Era um homem, vestido com roupas de marinheiro antigas, o rosto pálido e os olhos vazios. Parecia estar olhando diretamente para João. "Quem é você?" perguntou João, sua voz tremendo de medo. A figura não respondeu, apenas continuou a flutuar, os olhos fixos em João. De repente, uma onda gelada passou pelo barco, e João sentiu uma mão invisível tocá-lo. Ele recuou apavorado, mas não conseguiu se afastar do olhar penetrante do marinheiro. "Ajude-me!" A figura finalmente murmurou, a voz baixa e cheia de desespero. "Eu preciso descansar." João tentou entender o que estava acontecendo. "O que aconteceu com você?" O marinheiro começou a contar sua história. Ele era parte da tripulação de um navio que havia naufragado muitos anos atrás. A tempestade foi violenta e o navio foi destruído nas rochas. Todos os tripulantes morreram, mas ele ficou preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, incapaz de encontrar paz. "Você deve me ajudar a encontrar descanso", disse o marinheiro, aproximando-se mais. João, tomado pela compaixão e pelo medo, concordou. "O que eu preciso fazer?" "Encontre meus ossos e dê-lhes um enterro digno", respondeu o espírito, antes de desaparecer na água, deixando João sozinho e com uma missão assustadora. Determinado a ajudar o marinheiro, João voltou para a cidade e começou a investigar os naufrágios na área. Descobriu que muitos navios haviam afundado ali, mas um em particular chamou sua atenção: o Santo Antônio. Este navio, que transportava mercadorias e passageiros, naufragou há mais de um século durante uma tempestade terrível. Os corpos dos marinheiros nunca foram recuperados, e a área era evitada pelos pescadores locais devido aos relatos de aparições e sons estranhos. João, armado com a informação que precisava, decidiu voltar à área do naufrágio. Levou consigo equipamentos de mergulho, uma pá e um crucifixo, na esperança de que essas coisas o ajudassem a cumprir a promessa que fez ao espírito do marinheiro.
Navegou até o local indicado pelas coordenadas que encontrou em antigos registros e começou a mergulhar. Abaixo da superfície, o mundo era silencioso e misterioso. João nadou em direção ao fundo, onde os restos do Santo Antônio jaziam, cobertos de corais e algas. O navio estava em ruínas, uma sombra do que fora, mas ainda imponente em sua decadência. João começou a explorar os destroços, sentindo uma presença constante ao seu lado, como se estivesse sendo observado. Foi então que ele encontrou os ossos. Restos humanos espalhados pelo fundo do mar, misturados com destroços do navio. João sentiu uma onda de tristeza e reverência. Reuniu os ossos com cuidado, colocando-os em uma sacola que trouxera. Ao terminar, sentiu novamente a presença do marinheiro, mais forte desta vez. "Obrigado", a voz do espírito sussurrou em sua mente. João voltou à superfície e ao barco, exausto, mas determinado. Navegou de volta à costa e, naquela mesma noite, realizou um enterro simples, mas respeitoso. Enterrou os ossos do marinheiro em um pequeno cemitério perto da praia, colocando uma cruz improvisada como marcação. Disse algumas palavras de despedida, sentindo uma paz estranha tomar conta dele. Por um momento, tudo parecia ter acabado bem. Mas essa sensação durou pouco. Nas noites seguintes, João começou a ter pesadelos terríveis. Sonhava com o marinheiro, que agora parecia zangado e desesperado. Via-se afundando no mar, cercado por sombras e mãos geladas puxando-o para baixo. Acordava suando frio, com a sensação de estar sendo observado. Certa noite, enquanto estava em seu barco, ouviu novamente o lamento do marinheiro. A figura apareceu na água, mas desta vez parecia mais sinistra. "Você não cumpriu sua promessa", murmurou o espírito, os olhos brilhando com uma luz ameaçadora. "Eu fiz o que você pediu", protestou João, sentindo o pânico crescer. "Você me enterrou, mas meu espírito ainda está preso. Você precisa fazer mais", disse o marinheiro, a voz ecoando na mente de João. Desesperado, João pediu ao espírito que explicasse o que mais precisava ser feito. O marinheiro revelou que, além de seu enterro, precisava que uma maldição antiga fosse quebrada. A maldição, lançada por um capitão vingativo antes do naufrágio, mantinha os espíritos presos ao local do desastre. João decidiu procurar ajuda. Foi até um antigo sacerdote conhecido na região por lidar com o sobrenatural. O sacerdote, um homem velho e sábio, ouviu atentamente a história de João e concordou em ajudar. Prepararam um ritual complexo que incluía orações, velas e símbolos sagrados. Na noite do ritual, João e o sacerdote foram até a praia onde os ossos estavam enterrados. O vento soprava forte e o mar parecia agitado. Começaram as orações e João sentiu uma presença pesada ao seu redor. A figura do marinheiro apareceu novamente, agora acompanhada por outras sombras indistintas. O sacerdote continuou a entoar as orações, pedindo a libertação das almas presas pela maldição. A atmosfera tornou-se opressiva e João sentiu como se uma batalha invisível estivesse acontecendo ao seu redor. Finalmente, com um grito agonizante, as sombras começaram a desaparecer e a figura do marinheiro olhou para João com gratidão antes de sumir completamente. João sentiu uma paz profunda, acreditando que havia finalmente libertado o espírito do marinheiro. Nos dias que se seguiram, os pesadelos cessaram e a sensação de estar sendo observado desapareceu. Ele voltou à sua rotina de pesca, sentindo-se aliviado e grato por ter ajudado um espírito em sofrimento. No entanto, essa paz não durou muito. Algumas semanas depois, durante uma noite de tempestade, João ouviu novamente o lamento familiar. Correu para a praia e viu a figura do marinheiro, mas desta vez
acompanhada por uma legião de sombras. Você quebrou a maldição, mas agora está preso conosco, disse o marinheiro, a voz ecoando como um trovão. Antes que João pudesse reagir, as sombras avançaram, e ele sentiu-se sendo puxado para o mar. A água fria envolveu seu corpo, e a última coisa que viu foi a figura do marinheiro olhando para ele com uma expressão de tristeza e inevitabilidade. João nunca foi encontrado. Seu barco foi encontrado à deriva na manhã seguinte, vazio e danificado. A história de sua experiência se espalhou pela cidade, e o local onde o ritual foi realizado tornou-se evitado por todos. A lenda do fantasma do velho marinheiro de Paraty permanece viva, um aviso para aqueles que ousam mexer com o desconhecido. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que João sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.